Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Na última segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020, o Jornal Nacional da Rede Globo veiculou uma matéria em que mostra brasileiros pesquisadores radicados na Inglaterra e que fazem pesquisas na Universidade de Oxford relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. Em resumo, a matéria fala da origem desses brasileiros, sobre como se radicaram na Inglaterra e discute um pouco a natureza do trabalho que eles executam. A matéria termina falando sobre o orgulho da ciência brasileira. Como sempre, você encontra o link para a reportagem aqui embaixo na descrição do vídeo. Em verdade, essa matéria trata de maneira gourmetizada de um grave problema que aflige a área de ciência, pesquisa e tecnologia no Brasil, que é a diáspora científica, a exportação de cérebros, o envio de pessoas para o exterior em geral, para países mais bem desenvolvidos do que o Brasil. Muitos pesquisadores e muitas instituições se debruçam sobre esse tema, porque ele sangra a economia brasileira na medida em que pessoas bem formadas que poderiam estar trabalhando para instituições, empresas no Brasil e ajudando o desenvolvimento técnico, tecnológico dessas instituições, são enviadas para o exterior. Além disso, é inegável que essa diáspora enfraquece a capacidade de pesquisa que se faz no Brasil e, portanto, reduz a capacidade que o Brasil tem de resolver os problemas que afligem a sociedade brasileira. Por essas razões, não há por que comemorar essa diáspora científica e, portanto, não há por que ter orgulho desse fenômeno. Adicionalmente, a reportagem induz o espectador a acreditar que existe uma ciência brasileira no trabalho que é executado por esses pesquisadores e vale a pena a gente fazer alguns questionamentos sobre esse tema. Em primeiro lugar, uma visão idealista e romântica da ciência pode admitir que o conhecimento não tem pátria, não tem nacionalidade, tendo em vista que, depois de ser de domínio público, o conhecimento pode ser usado por qualquer sociedade para resolver seus problemas. É assim que técnicos e engenheiros brasileiros usam as leis de Newton para construir pontes, prédios e enviar satélites para o espaço, independentemente do fato de as leis de Newton terem sido desenvolvidas por um cidadão britânico. Da mesma forma, o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 beneficiará muitas pessoas em vários lugares do mundo, independentemente da origem chinesa, americana ou britânica. Portanto, essa visão romântica e idealista admitirá que o conhecimento não tem pátria. No entanto, em segundo lugar, a reportagem também induz o espectador a acreditar que essa nacionalidade está vinculada à nacionalidade dos próprios pesquisadores e que a ciência é brasileira porque é desenvolvida por pesquisadores nascidos no Brasil. Essa visão também é falsa e, além de tudo, causa muitas dificuldades teóricas para análise, porque a própria reportagem admite que 40% dos pesquisadores que trabalham em Oxford são estrangeiros, não têm nacionalidade britânica. Além disso, os brasileiros trabalham em equipes multinacionais que envolvem pesquisadores de várias nacionalidades. Então, exatamente, por que essa pesquisa seria brasileira e não ucraniana ou austríaca ou chinesa? Um exemplo nosso aqui está relacionado ao trabalho de estrangeiros no Brasil. Nós temos um colega senegalês com muito orgulho no nosso departamento, que trabalha na área de termodinâmica, com pesquisadores brasileiros, formando pesquisadores no Brasil, e é difícil a gente admitir que o trabalho desenvolvido por esse colega é senegalês apenas porque ele nasceu no Senegal, quando ele está ajudando a formar pesquisadores no Brasil e ajudando a resolver problemas de interesse do país. Portanto, um terceiro ponto, e esquecendo um pouco essa visão romântica e idealista, parece conveniente sim acreditar
que a ciência e o conhecimento têm uma nacionalidade, mas que a nacionalidade está vinculada aos benefícios e aos interesses de que sociedade quer resolver aquele problema particular. Por exemplo, a Embrapa, a mim parece, desenvolve ciência brasileira, no sentido de que ela tenta resolver problemas do agronegócio e impulsionar a produção agrícola e pecuária que se desenvolve no Brasil. Além disso, é óbvio que os trabalhos de pesquisa conduzidos pela Embrapa ajudam a formar pesquisadores no Brasil e ensinam estudantes brasileiros. Portanto, parece legítimo dizer que o trabalho desenvolvido na Embrapa trata de ciência brasileira, o que não é o caso da Universidade de Oxford, que não desenvolve pesquisas para resolver problemas da sociedade brasileira, mas sim da sociedade britânica. E a despeito de contar com a ajuda de brasileiros, eles não ajudam a resolver os problemas que a sociedade brasileira enfrenta, não havendo motivos, portanto, de acreditar que aquele conhecimento em particular é brasileiro. E, em quarto lugar, é muito importante dizer que a ciência não é exatamente neutra e ela procura oportunidades para alavancar negócios. É assim nos Estados Unidos, na Inglaterra e também no Brasil. A Universidade de Oxford ajuda a desenvolver soluções que eventualmente beneficiarão empresas inglesas, como aquelas que vão produzir as vacinas contra a Covid-19 e que certamente ganharão muito dinheiro ao venderem as vacinas para diferentes governos do mundo. Portanto, quando alguém ajuda a Universidade de Oxford a desenvolver soluções para a Covid, está simultaneamente ajudando a economia inglesa, a despeito de estar ajudando a desenvolver soluções que, de alguma maneira, auxiliarão sociedades de todo o mundo. Portanto, nós vemos aqui que, sob esse viés econômico, a atividade que se desenvolve em Oxford não pode ser classificada como brasileira. Por todas essas razões, é muito ruim o discurso veiculado na matéria do Jornal Nacional, porque ele propõe um discurso de nacionalidade da ciência que é falso e ajuda a propagar a ideia de que uma pesquisa pode ser feita com caráter brasileiro sem que envolva os interesses da sociedade brasileira, sem que envolva a formação de pessoas no Brasil e sem que estimule o desenvolvimento econômico do país. Não se deixe enganar por esse discurso. Em verdade, eu não tenho orgulho do trabalho que se é feito por brasileiros no exterior, unicamente porque eles são brasileiros, embora eu compreenda a eventual necessidade de que brasileiros se dirijam para o exterior por conta das dificuldades enfrentadas no país. Mas, aparentemente, a ciência brasileira, a pesquisa brasileira e as pessoas pelas quais eu realmente desenvolvo empatia são aquelas que estão trabalhando aqui no Brasil, ajudando a formar pessoas aqui no Brasil, estimulando os negócios aqui no Brasil e que permaneceram aqui a despeito de todas as dificuldades. A vocês, pesquisadores brasileiros, continuem na batalha e na luta e contem com meu verdadeiro orgulho de pesquisador. Um grande abraço e até o próximo vídeo.